estou apresentando aqui o U, que é meu aluno de mestrado, ele vai apresentar o Contic, ele usou o Contic no projeto final, está usando o Contic agora aqui na tese de mestrado dele. Hoje a aula vai ser um hands-on de como fazer programas no Contic, e na semana que vem a gente vai mostrar como usar um test bed real, ou seja, tem sensores reais, tem 4.500 sensores que estão lá na França para que a gente possa testar os nossos algoritmos. Então, eu vou deixar vocês com o U. Vou sentar aqui e vou pegar a minha caneca, que eu vou tomar um pouco de água enquanto o U faz essa introdução para vocês, tá bom? Todo esse material eu vou botar no Classroom, vou gravar o vídeo, já vai subir hoje para a página, então conto com, né, o apoio e a presença de vocês. Hugo, meu colher de chá, só para ele. Tá, joia. Vamos lá. Então, pessoal, boa tarde. A gente vai conversar um pouco aí sobre o Contic. Vocês, só me diz qual é o curso de vocês? Eu faço BCMT. BCMT, você? BCMT, Engenharia de Produção. E qual o período de vocês? Só pra gente... Segundo, terceiro, sétimo. Tá. Então, beleza. Que a gente vai adequando nosso bate-papo aí. Eu quero começar... Vocês já estão fazendo o curso, né? Então já estão vendo várias coisas de IoT, o Cláudio já está passando várias coisas interessantes. E aí, quero fazer uma pergunta para a gente começar a pensar e para a gente começar a tomar dimensão das coisas que a gente vai apresentar aqui, tá? Vocês se lembram do primeiro Nintendo? Primeiro videogame, Nintendo, aquele Nintendinho bem inicial, que tinha aquele Mariozinho, o Tetris e o Zelda, tá? Eu queria perguntar para vocês, né? Vocês agora, para mim, são técnicos, tá? São formados, estão numa empresa e eu sou cliente de vocês. Boa tarde. Eu queria saber de vocês que são profissionais qualificados da área, se é possível conectar o Nintendinho na internet. Não. Os meios para se conectar. Então, estou perguntando aqui para eles o que eles acham da ideia de conectar o primeiro Nintendinho, conectar na internet. O que vocês teriam a me dizer, a discutir sobre isso? Acho meio complicado com a tecnologia da época, da forma que foi feito, não ter o que é necessário para se comunicar, para em vez de receber pacotes. Nossa, você pensava tanto nisso. Então, tua opinião é que não é possível porque não tinha tecnologia suficiente para conectar a internet. É isso. Show de bola. Mais alguma ideia? Pensando assim? Pensando no que vocês estão vendo no curso? Sem um hardware externo para ajudar, não teria como. Eu penso isso porque tinha experiência do Mega Drive ter tido acesso à internet com uma ajuda de hardware externo. Então pode ser que o Nintendinho tivesse essa capacidade, que tivesse apoio de hardware separado. Não, sim, tudo bem. Mas só pelo que o Nintendinho tinha, não. Não, assim, vamos então botar, tô colocando ali fazendo a adaptação necessária do teu rádio, ter uma plaquinha transmissora ali. Podendo fazer isso, acho que pode ser até possível. Se o Nintendinho pudesse se comunicar na internet, o que você acha? Tá? E aí, quanto é que ele tinha de memória? Então, né? Perguntas que a gente pode se fazer, né? Ele era 8 bits. 8 bits é só o processador dele. O tamanho da palavra do processamento, se não me engano. Então, a questão é, será que ele tinha memória suficiente para eu implementar as bibliotecas necessárias para rodar essas pilhas que a gente está estudando nele? A gente tem que ver, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a limitação dele vai além dele ter ou não a antena. Ele tem um processador de muito, muito menor capacidade do que a gente tem em qualquer celular hoje, né? E ele tem muito menos memória do que a gente tem em qualquer aparelho hoje. Então essas são limitações que também aparecem quando a gente está tentando ou está pensando nessas coisas. O próprio tamanho da pilha, né?
IPv4 e né, IPv6, se não faz, ela não magicamente cabe, né, na memória desses aparelhos. Precisa de adaptação. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque a gente está aqui apresentando o Contic. O Contic é um sistema operacional para dispositivos de baixa capacidade computacional e de processamento, memória e até de energia, que consome pouca energia. Tá? Porque, né, você já deve ter feito esse raciocínio, quando a gente está lidando com um ambiente de sensores, de redes de sensores sem fio, a gente pensou em fazer aquilo em grande escala. Né? E para que a coisa possa ser escalável, você pensa em reduzir o custo. Para reduzir o custo, se reduzir o custo computacional. Só que isso traz perdas. E a principal perda é essa. Né? Você está fazendo uma rede de sensores sem fio, mas você está perdendo até recursos importantes para você fazer a sua rede funcionar. Então é uma grande briga, né, de você estar ali implementando uma coisa que a concepção dela, por si só, né, já é maior do que o ambiente que você está tentando operar. Né? E aí você tem o Contic. O Contic dá suporte a muitas plataformas, tá? A gente pode até começar passando os slides aqui. Coloca, vai lá em visualizar. Entrar em tela cheia. Tá, esse slide é uma referência desse grupo que trabalha com isso. Eles têm esses slides e tem um outro material que é só de exercício. A gente pode estar distribuindo para vocês, que é o que a gente está se propondo a fazer aqui. De olhar para o ambiente, ver o que ele traz de interessante, qual o diferencial dele, por que a gente pode estar escolhendo ele para desenvolver nossas aplicações de internet das coisas. Inclusive foi também o ambiente que eu escolhi para fazer o meu trabalho de conclusão de curso e o que eu estou fazendo também no meu mestrado. Tá? Então o Contic, aqui é o que a gente estava conversando, né? Quando a gente tem que só adequar o nosso vocabulário, porque eu vou muitas vezes falar sensores, mas eu vou estar me referindo à placa, né? A placa, ela é esse aglomerado maior que ele contém os sensores, propriamente dito, pode ser sensor de luminosidade, de umidade, de temperatura. Aquele que vocês viram ali é acelerômetro, de temperatura e umidade no mesmo tempo. Então, eles viram o Z1? E o Z1? O Z1. Tem lá o microcontrolador, tem memória limitada, tem um rádio para fazer a comunicação sem fio e tem uma fonte de bateria. Tá? E as aplicações que você pensa para fazer isso é coisas fáceis de fazer, né? Como uma mata fechada, em que você não tem acesso direto, né? Então você tem que colocar os seus sensores lá e eles vão estar monitorando, e aí não é desejável, né? Não é possível e talvez nem desejável você estar indo lá fazendo manutenção daquelas coisas. Então, a questão energética passa a ser um problema. E o teu código que faz gastar recursos energéticos passa a ser uma coisa que você tem que prestar atenção. Agora, né, quando a gente está programando... Vocês programaram em que linguagem? Só para a gente... Python, provavelmente, C, C++, tá jóia. Quando a gente está programando em Python, C, C++, se o nosso código deu 30 KB ou 40 KB, para a gente, ninguém se importa. Mas para esse ambiente aqui, faz muita diferença. É a diferença entre você conseguir ou não implantar a tua aplicação. Então, tá lá. Monitoramento de ambientes naturais, vulcão, até ambientes de smart cities, né, como estacionamento inteligente, lojas e tudo mais. Uma imensa gama de aplicações
inclusive no meu trabalho, eu estou trabalhando com Smart Health, né? Que é também você poder estender o monitoramento dos hospitais à casa das pessoas, né? Então, toda essa possibilidade de aplicações que a gente tem. O sistema operacional, por si só, ele tem um papel de abstrair, né, o quanto for possível da gente manipular diretamente o hardware. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente, como desenvolvedor de aplicação, e a gente vai ver isso no Contic, a gente quer usar a informação que aquele sensor está dando para a gente. Mas algumas pessoas vão se encarregar em fazer a biblioteca para a gente usar, acessar o sensor de luminosidade, né? Mas a gente não vai estar interessado nisso nesse momento. A gente vai querer, né, simplesmente usar aquilo. Ou seja, é uma abstração que a gente está fazendo ao tipo específico daquele sensor e essas especificidades. E o sistema operacional ele faz a abstração disso e de outras coisas, como, por exemplo, o gerenciamento do recurso, né? Ou seja, a utilização de memória, né, o quanto de memória, a instanciação de variáveis está acontecendo ali. Isso tudo o programador, ele não, nesse momento, ele pode se abster em prol dele estar produzindo mais, né? Se concentrar nas regras de negócio da aplicação, né? E aí, dentro dessa ideia, a gente tem vários sistemas operacionais capazes de estar num ambiente tão restrito quanto que a gente começou falando, né? O nosso primeiro Nintendinho lá é um ambiente comparável com aquilo e que possibilita a gente a programar alto nível. Só um parênteses, existe um projeto muito legal que com 2 Arduinos você consegue fazer um interpretador BASIC funcional. Isso é muito legal. Não, talvez não seja o BASIC a primeira linguagem de programação que as pessoas optem, mas é você explorar, né, o máximo ali de... Em 8 bits, entendeu? Sim. Uma máquina assim... Pode parecer engraçado, mas tinha muitos computadores de 30 anos atrás que eram o poder de um Arduino, entendeu? Então, Exatamente. Raspberry Pi são computadores que são... Cara, assim, eu uso o Raspberry Pi como um computador ponto. O Raspberry Pi é um computador. E em 1980 alguma coisa, né, você não tinha no computador recurso computacional suficiente para você poder rodar um compilador de C++, por exemplo. Então, como essas coisas, hoje a gente está acostumado a uma certa disposição de recursos, mas nem sempre foi assim, né? Então, ali só para apresentar, a gente tem várias opções de sistemas operacionais que a gente pode lidar para estar desenvolvendo a aplicação para os nossos sensores. Um que foi primeiro e é muito... não está mais sendo desenvolvido, né? Foi descontinuado. Assim, existe alguns, assim, não tá... Ele já foi muito utilizado, já foi um padrão de indústria, um padrão de fábrica, né? Eu cheguei a falar deles para vocês, mas assim, ele hoje em dia não está com o mesmo gás, né? Tem coisa que é publicada com ele, tem algumas coisas que são feitas com ele, mas assim, se você for no GitHub dele, não tem tipo assim, hoje teve um commit diário desse projeto, né? Sim. Não é um projeto que tá bombando hoje em dia. E a gente está falando do TinyOS, né? O Contic é o que a gente vai estar mostrando como é que ele funciona mais ou menos, e tem alguns outros aqui, o FreeRTOS, o Mantis. Quando a gente fala de projeto que está sendo desenvolvido, é uma coisa importante da gente considerar quando a gente vai escolher uma ferramenta para a gente usar. Por quê? Quando a gente usa Python, por exemplo. Python é uma linguagem, né, que tem uma comunidade gigante de desenvolvimento, muita gente no mundo inteiro fazendo várias correções de código, atualizações e desenvolvendo novas coisas. Então, você tem uma comunidade ali que está dando suporte àquela tecnologia. Então, você tem documentação, você tem tudo isso disponível, né? A gente pode nem pensar nessas coisas, mas faz diferença você estar usando uma ferramenta e você poder contar com suporte para ela, né? Que você tenha dúvida do Stack Overflow. Exatamente, né? Se você estiver desenvolvendo um sistema, né, em Python, PHP,
é muito fácil você conseguir, se você tiver uma dúvida na hora de estar desenvolvendo, você recorrer à ajuda de alguém, tá? Quando a gente está falando desses caras aqui, o TinyOS, que por exemplo já não está mais sendo tão desenvolvido, se a gente considerar ele para desenvolver o nosso sistema, a gente vai estar assumindo o contrato de arregaçar as mangas e a gente fazer a coisa acontecer. Né? Então, quando a gente estiver desenvolvendo os sistemas, pode ser que a gente não encontre uma documentação atualizada, pode ser que a gente não encontre até documentação e a gente tenha que realmente pegar o código para ler, para entender o que está se fazendo ali e a gente poder contribuir. Tá? Porém, isso dá para a gente muito mais liberdade na hora da gente estar desenvolvendo o nosso projeto. Posso dizer que o meu aprendizado de, por exemplo, um protocolo HTTP fechou na minha cabeça quando eu tive que abrir o Contic e ver como é que ele implementava um servidor HTTP dentro do sensor. Então, são coisas que, por um lado, existe um certo preço, mas a gente obtém, considerando essa dificuldade, a gente consegue muito mais coisas interessantes para fazer. Então, o que, afinal de contas, o Contic traz para a gente que é interessante da gente considerar? E como é que ele vai, ele é projetado para minimizar a utilização de recursos e permitir a sua utilização. Vocês já programaram em JavaScript? Não, né? Acho que não. Vocês conhecem o paradigma de programação orientada a evento? Também não. Não tem importância. O que o Contic traz como uma das suas filosofias? Quando a gente está programando, né, a gente está dedicando uma quantidade de recursos para o nosso programa. Tá? Só que quando a gente está num ambiente de muita limitação, dedicar todos os recursos que aquilo ali tem pode ser um desperdício. Por quê? Porque a gente pode estar simplesmente, durante um período, esperando uma resposta do usuário. Né? Imagina que a gente está aqui, por exemplo, a aba está aberta aqui, nada está acontecendo. Mas se eu clicar aqui nesse evento de fechar a janela, ele responde ao meu evento. Mas não necessariamente ele está travando todos os recursos que ele tem esperando fazer isso. Há uma diferença. Né? E é o que o Contic traz, é a possibilidade da gente programar orientado a evento. Então, ao invés da gente travar todos os recursos da nossa máquina, que já é pequena, que já está sendo gasta para um monte de outras coisas, para esperar coisas que talvez não cheguem, por exemplo, uma interação com o usuário, ou um relógio um contador de tempo que dispare, a gente programa um evento. Quando isso acontecer, então eu vou atuar. Se isso não acontecer, eu vou estar disponibilizando esses recursos para fazer outras coisas da minha máquina. E com isso ele vai gerenciando melhor, né, os recursos que ele tem. Tá? Resumidamente, o que a gente pode dizer que ele permite a programação orientada a eventos. Além disso, ele é projetado para portabilidade. Então ele dá suporte a muitas plataformas. Dentre elas, o C64, que tem um processador que é o mesmo processador do Nintendo. Que é 8 bits, que é lá, não sei o quê. Ou seja, se vocês quiserem rodar Contic no Nintendo, você conseguiria, teoricamente. Você conseguiria. E a gente não está falando de rede de sensores sem fio. Então, com o Contic num ambiente como o Nintendo, a gente conseguiria fazer o Nintendo se conectar à internet. Então, é disso que a gente está falando. É essa a restrição de hardware que a gente está se referindo. E é esse tipo de coisa grandiosa que a gente está tentando fazer com rede de sensores sem fio e internet das coisas. Tá? O Contic tem um desenvolvimento razoável, tá? Ele está todo no GitHub. Mas ninguém vai tentar montar o Contic na mão, né? A gente aprendeu que a gente vai baixar a máquina virtual e vai usar. Mas o código está no GitHub disponível para quem quiser abrir e quiser ler.
Tá? Às vezes é importante montar na mão, não recomendo fazer isso na aula. Quem quiser fazer C, talvez seja importante, mas né, para o curso, baixa a máquina pronta, bonitinha, bababá. Vou colocar uma tarefa no Classroom hoje para vocês fazerem durante o feriado. E já é usado na indústria, tá? Já tem empresas usando o Quantic nos seus projetos. Tá? Não sei quando. Isso aqui ele está aprofundando a discussão que a gente teve, não vou aprofundar isso tanto. Ele está se referindo a como é que o Quantic faz. Basicamente o que ele está querendo dizer aqui é quando não tiver nada para fazer, ele entra no modo sleep. E com isso ele consegue economizar a energia que ele tem. Se tiver atividades para desenvolver, ele sai desse modo e executa a atividade. Então, ou seja, é uma operação intermitente, né? O que mais que tem aqui? Interessante. Tá. Dito isso, quando a gente for fazer o nosso programa no Quantic, a gente vai usar basicamente essa estrutura aqui. Tá? O que isso aqui está trazendo para a gente? Está iniciando isso que a gente chama de proto-thread, que é uma abstração, né, das threads dos sistemas operacionais. Thread é o que faz com que você consiga utilizar mais de uma coisa de uma vez. Ao mesmo tempo. A gente está inicializando a thread com esse ponteiro aqui e está basicamente dizendo, espere até que. Então a gente está começando o nosso programa e está colocando lá, não faça nada, enquanto, aí a gente vai colocar a condição aqui. Essa condição pode ser, enquanto o usuário não interage com você. Né? Aí a tua placa pode ter um botão que você esteja apertando, por exemplo. Isso é uma interação, isso é um evento possível. Um outro evento, não faça nada enquanto não der 5 segundos. Né? Eu tenho um contador que eu quero que a cada 5 segundos ele faça alguma coisa. Então é um outro tipo de evento. E aí é um evento mais interessante, não faça nada enquanto nenhuma mensagem de rede chegue. Então se nenhum pacote UDP chegou, né, ninguém fez nenhuma requisição direta para você, não faça nada. Pode ser uma opção para a gente trabalhar também. Tá? E aí a gente continua desenvolvendo o nosso programa. O que ele está querendo dizer aqui é que a execução viria retilínea, aqui ela fica girando enquanto essa condição não é atingida. Quando ele libera o fluxo de execução e aqui ele continua fazendo as coisas interessantes. Tá? Essa é a estrutura básica de todos os programas que a gente vai fazer quando a gente estiver no Quantic. Isso aqui é um aprofundamento da discussão, acho que não vale a pena a gente estar aprofundando. O Quantic funciona com processadores de 8 e 16 bits. Eram máquinas de 30 anos atrás. Então, na verdade, essas máquinas eram o que a gente chamava de monotarefa. Eu executo uma tarefa por vez. Então, esses processadores precisam de alguma forma admitir que existam várias tarefas. E a forma dessas é fazer isso orientado a evento. Olha, quando eu precisar fazer uma coisa séria, eu estou fazendo essa coisa séria. Senão eu vou parar, vou dormir e vou executar alguma outra coisa por trás. Basicamente é isso que está dizendo ali. Então, para isso, eu tenho 4 coisas que eu vou medir. Essa coisa que eu quero fazer eu chamo de processo. Ele tem um começo e um fim. Ele tem uma thread, que aí quando eu estiver dormindo ou fazendo alguma coisa, eu posso estar trabalhando algum outro dado. É isso aí. E aí aqui ele descreve alguns das macros, né, que a gente mais vai utilizar quando estiver no Quantic. Quem for programador C e C++, vai poder ler o código mais de perto e ver como ele define essas coisas. Porque ele pega e faz grandes definições de funções e permite que a gente se refira a elas com esses nomes. Né? Então, são como se fossem comandos, né, que a biblioteca do Quantic traz para a gente quando a gente estiver lidando, aqui entrando no Quantic de fato.
quando a gente está começando um novo processo, a gente usa o process thread. O begin e o end, que vocês vão ver no código que eu vou mostrar, é para começar e terminar um processo. Aqui é o comando. Estou passando rápido que a gente vai ver isso na aula, no código. Aqui são os comandos para a gente esperar que o evento chegue. Tá? E aqui, quando eu quero que o evento chegue e não faça. O fluxo trave enquanto essa condição não é atendida. E o que está querendo dizer aqui é que exemplos de condições é o botão apertando ou o contador expirando. Tá? Vou agora para o ambiente. Posso. Aqui, né? E a gente vai vendo essas coisas agora acontecendo na real. E ali atrás é o link que eu vou passar para vocês. Quem tiver um Arduino em casa, tem como você compilar com o TIC para o Arduino. Então é SUSE. Ah, calma, vai dar um trabalho da pena. Tem como você usar ele para recarregar o... Eu uso. Uma plaquinha solar lá no onde é que é? Caramba, Colômbia, né? Além da bateria de carro, você não... Isso. Eu uso, é legal, de bolso. É SUSE. Aí não tem. Vê se vai para o outro lado. Arrastando Isso. para cá. E virtual. Vai com fé. Tá? Eu não fiz o negócio para deixar ele fusco. Mas ele escalou, não escalou, não? Não sei o negócio. É. Não sei o negócio. Ajuda essa aí. Beleza. Então, quando vocês em casa baixarem a máquina virtual e rodarem, essa máquina virtual é uma máquina Linux e ela tem o Contic, vamos dizer, instalado, as setadas, né, todas as bibliotecas para a gente poder estar desenvolvendo. Quando a gente estiver desenvolvendo, o Contic, e aí é uma coisa que eu particularmente gosto, né, muito, que ele tem um simulador quase que colado ali. Talvez você nem consiga pensar no Contic sem esse simulador para desenvolver, que é o Cuja. Tá? Então o Cuja é um simulador, na verdade ele é até um emulador, né? Ele é um emulador. Qual é a diferença do simulador? O simulador, ele vai jogar mensagem como se elas fossem como se tivesse um hardware ali. O emulador, ele pega uma imagem de um hardware, né? E pega a imagem de um hardware e emula como se diz assim, para esse hardware. Né? Como se fosse uma máquina virtual de sensores. Ele diz o seguinte, olha só, meu sistema operacional embaixo, na verdade, ele é uma máquina. Então, troca os sinais comigo que eu vou fingir que essa máquina existe. O emulador é algo mais complexo do que um simulador. E eu acho que, inclusive, é um resultado mais forte. Então, assim, pra gente, tem uma vantagem para quem faz pesquisa usar um emulador do que usar um simulador. Quando você usa um emulador no lugar de um simulador, você está dizendo assim, você faz código uma vez. Um para fazer o seu teste com o seu sensor virtual e um para você fazer o teste. E o mesmo código você pode aproveitar quando você botar no hardwarezinho, né, que é diferente quando você simula. Exatamente. Ou seja, quando a gente está lidando com o Contic e rodando as simulações no Cuja, se roda no Cuja, a gente pode ficar com a cabeça tranquila que vai rodar no nosso sensor. Né? Como assim guardar as devidas proporções? Eventualmente, Assim, é muito bonito, é muito legal, funciona em 90% dos casos, mas a vida não é tão legal assim. Isso funciona nos 10%. Ó. Funciona nos 10%. Não, cara, assim, funciona bem melhor do que eu esperava que funcionasse, mas assim, eu já tive problemas sérios e já tive dias felizes. Né? Você tem que estar preparado para todas as coisas. 10% é quando é importante. Não, pior que não. Os 10% é quando uma coisa mongol que vai assim, você pode fazer do jeito fácil, né? Pode criar um jeito que vai facilitar muito a sua vida, ou vai ter um jeito que vai ser de quebrar pedra. E você, o jeito que vai te fazer automatizar a tua vida é o jeito que você vai sofrer dores de satanás. Tá bom, tá bom. tá
Tô me lembrando aqui se o Cuja já tem um atalho aqui, eu tenho que entrar lá Tem e. que H-Run. H-Run Cuja. Mas na pasta, né? Não. Já abre lá, abre o terminal. Da LS. Enter. CD Contigo 3.0. Tinha que ser o 3.0 ou podia ser o... Pode ser qualquer um. Eu prefiro, porque é o de baixo, lá embaixo. Oh, meu Deus do céu. Não faz isso. Qual Assim, teclado aqui? deixa eu tente baixar o contigo manualmente para ser o problema. Pronto. Aqui, ó. Calma aí. Esse negócio de escrever descosta que é complicado, né? Uhum. Ah, não, porque tá contigo sem o I. Pô, pessoal, vocês estão focados mesmo, né? Da LS. Se eu não me engano, Tools. LS. Cuja aí, Ente não é Cuja. Não tem que abrir aqui não? Acho que não, vai. LS de novo. Daqui direto, né? Não aparece aqui. É só run. Da Ente Run. Acredito que foi. Build. Não, build fail. Git Quem vê submodo. o problema de novo. Dá o git init. Eu acho que eu tinha resolvido com outra instalação. É daqui ou tem que ir pro raiz, git init? Tem mais. Aqui, né? Show. Git submodo. Deixa eu só garantir aqui. Tá. Tem mais idade. Enquanto você vai fazendo aqui, eu vou aqui no Instagram. Você vai dar uma olhada aí? Bruno? Tô. CD Tools, dentro do Tools, Git Submod Update menos init. Sudo. É o que ele deu, né? Sudo. Sudo. Git. Git Submodule Update menos init. User. Vai até bom que você faz, né? Pessoal, então assim, preste atenção no que o Hugo vai fazer. Essa aula está sendo gravada. Tem várias aulas, já botei alguns materiais. Tem um mini curso de OT que eu coloquei no começo do curso dentro do Classroom, que tem coisas sobre o Cuja. Foi. Agora. Não, dando uma. Feio de novo? É. Então entra na parte do Contic. Sai do Contic 2.0, entra na parte do Contic. Dos pontos, CD Contic, CD LS, CD Tools, CD Cuja, LS, Ente Run. Pronto, resolvi. Ok. Eu baixei de novo e viu? De vez em quando acontece isso. Às vezes eu. Enfim. Tem duas instalações ali. Beleza. Então aqui nós estamos no Cuja, certo? No simulador. Vamos pegar e vamos ver um primeiro exemplo aqui. E basicamente quando a gente estiver usando e estudando o Contic, a gente vai recorrer muito aos exemplos, que apesar dele não ter uma documentação muito atualizada, mas ele tem exemplos suficientes para a gente poder aprender o que a gente quer fazer do código. Pode ser esse Hello World aqui para a gente começar? Duplo clique, selecionar. Bonito, né? Esse negócio sacanagem, mas é muito bonito. Esse pensamento. Mas aqui ele tá, aqui é a interface do emulador. Ele está compilando aqui o código. A gente vai fazer o passo a passo, só para
imagem direto ao ponto, depois eu mostro pra vocês como é que faz compilação por compilação. Ih, deu um erro. Bom, isso não é culpa minha. O exemplo compilou não sei pra quê. Eu vou montar do zero então. Ah, ele fez com o objeto MKZ. Vamos do zero. Começando a simulação nova. Tá? Então, basicamente o painel que ele vai dar pra gente é esse. Aí o que a gente vai dizer pra ele é, vamos montar o nosso primeiro nó. Aqui são as várias plataformas que ele dá suporte. A gente vai trabalhar com a SkyMult. O Z1 que está ali embaixo é o Z1 que foi apresentado para vocês. O MKZ é um outro molde que a gente tem lá no laboratório. A gente vai selecionar o código que a gente quer que o sensor rode. No nosso caso é o hello-world.c. Então, exatamente. Quando ele compilar o código, ele vai gerar esse, como se fosse a imagem, como se fosse não, é a imagem do Isso é código. o sistema operacional, que esse é o CD do Windows que vocês baixam. Isso. Eu dou um compilar. Ele vai com o SkyMount, mas não faz tudo, né? É o que tem aceitação. E aí ele compilou. Olha uma coisa interessante, que é uma pequena mudança de paradigma aqui. Quando a gente está programando no ambiente do nosso computador, a gente gera um executável e o sistema operacional está aberto e a gente executa ele, certo? Aqui a gente está gerando uma imagem com tudo. Né? A gente não está gerando uma coisa desvinculada da outra. Ou seja, numa distro praticamente, uma distro Linux inteira ali dentro. Porque o Contic ele não é Linux, mas ele é um Unix castrado, hiper ultra castrado no core dele. Então, na verdade, o que ele está gerando é uma distro inteira especializada para uma única aplicação. Como se fosse exatamente, é uma distro com só uma aplicação, a nossa. Isso é genial. Genial é uma palavra forte, mas é legal. Eu tenho críticas a esse modelo, né, mas até hoje, assim, foi o que na hora do vamos ver funcionou melhor. Tá. Então, Eu tô em paz. uma vez compilando, ele permite a gente criar o nosso nó. Tá aqui. Aí ele permite aqui, por exemplo, identificar com um número, mas isso aqui é abstração do que a gente teria se a gente tivesse a placa e tivesse pego o código da placa compilado no Contic e jogado nela. A gente vai interagir com ele da mesma forma. Tá? Né? Mesma forma, muito forte, mas enfim. E aí, o que acontece quando a gente executa? Ele printa pra gente a mensagem Hello World. Ele inicializa todo o processo do Contic, ele inicializa, inclusive, uma pilha, né, de protocolos, no caso daqui é a pilha MAC. Ele começa o processo do Hello World e printa Hello World. Tem um link local IPv6. Tem um link local IPv6 A aqui, pilha né? dele é chamada de RIME, é a primeira ali. É essa aqui. RIME é uma pilha que é escrita pelo Contic com os protocolos próprios do Contic. Não é a pilha IPv6 padrão. O RIME é um dos protocolos que você pode substituir. Eu prefiro usar o RPL. Mas o RIME é ok. Isso. Inclusive, no meu TCC eu usei o RPL. Você usou o RPL? RPL. Já faz tempo, né? Você tá puxando muito a minha memória. E aí, bom, nós temos aqui o nosso primeiro programa, que printa pra gente a nossa famosa mensagem. Vamos ver como é que ele é escrito? Então, pause. Observa que aqui é um ambiente completo, tá? Então, aqui a gente tem uma timeline das coisas que estão acontecendo no nosso sensor. A gente acompanha quem é o sensor pelo número, né? E aí vamos ver, então, como é que é um programa Contic que faz aparecer uma mensagem na tela. Vamos lá no nosso código.
sei não. Saúde. Só também que o ambiente tem até editor, tem tudo pronto para você programar esse negócio, né? Então, não inventa moda. Apesar de eu achar que vários de vocês vão inventar, porque isso é o que mais acontece. Olha lá. É lá disso. Isso aqui é C. O código C. Ou seja, o Contigo nada mais nada que ele é uma biblioteca. E a magia vem depois. A gente gostaria muito que tudo que a gente consegue fazer em C, a gente conseguisse fazer no Contigo. Tá? Isso não é bem uma verdade. Isso não é nem um pouco verdade. Porque muitas das bibliotecas que a gente precisa para fazer coisas muito radicais no C, a gente não consegue ter os equivalentes no Contigo. Entendo o seguinte, muito radicais no C já mostra para vocês o quanto isso é restrito. Ou seja, não é nem um pouco radical. Exatamente. Porque só tem 8K de RAM. Então, assim, lembra quando que Lula falava para vocês, para quem era da ciência da computação? Lula, para quem não sabe, que Lula é tipo o Buda da eletrônica, né? Tipo, o que Lula fala é uma verdade absoluta, né? É o 11º mandamento. Então, assim, lembra o que o Lula falava, assim, pô, precisa economizar bit. Eu, pô, que velho maluco. Não tem nada a ver, eu quando tinha idade de você, não tem nada a ver com nada isso aí, se eu quiser eu boto mais memória. Não. Aí eu caí nisso aqui porque eu tinha que pagar pela minha vida. Então, assim, isso aí não dá pra brincar não. A vida toda. É. Então, por quê? Porque é o que a gente estava falando. Ele gasta recursos. Se a gente tirar esse código que a gente está fazendo, ele já gasta muito recurso dele para manter ele funcionando. Né? Muito Dos poucos que ele tem, uma boa porcentagem dos recursos dele estão sendo gastos para fazer as coisas simplesmente funcionarem, estarem lá. Lembra daquela pilha de protocolo que eu mostrei para vocês do Cyclopan? Então o Contigo ele é responsável por tudo para você até a camada de aplicação. O Hello World é a camada de aplicação, é a tua responsabilidade. Então transporte, rede, enlace, físico, tudo o Contigo tomou conta para você. Exatamente. Tem o lado bom é que eu, em teoria, não preciso me preocupar com essas coisas. Elas estão lá para eu usar. O lado ruim é que elas estão lá. E aí os meus 8K de RAM já tem uma boa parte sendo utilizada, dedicada para as coisas estarem lá. Por isso que eu falei que quando o nosso código agora ser 30 KB ou 35 KB, já estou aqui até falando muito, faz toda a diferença. O pessoal que não viu C, tá tranquilo de acompanhar, tá numa boa, tá? Então o que esse código aqui está fazendo? Primeiro, está importando a biblioteca do Contic. Segundo, está importando a biblioteca stdio para fazer, né, é a biblioteca que o C usa para fazer o print. Tá? Aqui, lembra aquela estrutura que a gente mostrou, que a gente basicamente todos os programas que a gente fizer no Contic, a gente vai estar usando aquela estrutura? Pois é, está aqui. Com isso, a gente está declarando o nome do nosso processo, que se chama Hello World. Com isso, a gente está dizendo que é para esse processo ser iniciado assim que o ambiente for ligado, ou seja, é o auto start. E aqui, de fato, as coisas começam a acontecer. O processo é declarado iniciado, a frase Hello World é printada e o processo é encerrado. E aí isso fecha, né, o que o projeto faz, o que esse arquivo faz. E tudo isso, nós temos a simulação dele aqui. A gente observa que a gente tem mais coisas aqui sendo recebidas quando a gente começa a nossa thread. Além
processo é esse EV e esse data. Isso aqui, o Contic dá pra gente para quando a gente quiser fazer coisas mais interessantes, obviamente, do que um Hello World, quando a gente quiser interagir com as coisas que acontecem. Então, quando um evento acontece, quando alguém faz uma requisição em cima do meu sensor, quando alguém aperta o botão do meu sensor, qualquer evento que eu possa imaginar e programar que aconteça, eu posso estar verificando ele através dessa variável aqui. E data é uma abstração para os dados que possam estar trafegando. Tá? Difícil? Tranquilo. Ou seja, o que você não entendeu porra nenhuma do que foi dito até agora. Tá viajando loucamente em tudo que o Hugo tá falando. Poxa, que aula horrível. Presta atenção seguinte, é aqui que você altera. Né? É aqui que você mexe. O resto você ignora e finge que nada aconteceu. Run. Não, finge demência e depois você dá build e compara. Entendido? Pega o exemplo, esquece o que tem ali. Esse exemplo faz mais ou menos o que eu gostaria que ele fizesse. Esquece o resto e altera ali. Estamos entendidos? Que bom. Eu assim, gosto mais com mais entusiasmo assim. Como assim? Estamos entendidos? Não. Vocês nem sincronizaram, né? Eu quero demais. Vou falar isso quando chegar dentro pra vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos pegar agora o exemplo do UDP? Pega o exemplo do Pode ser? Tá. Vamos mostrar um segundo exemplo aqui dos vários que ele tem e a gente pode e deve estar vendo isso em casa, tá? Vamos fechar essa semana. Não, sim, porque eu vou botar na tarefa, a gente vai ter uma semana. Na quinta-feira eu não vou fazer o que vocês veem, tá? Vou liberar vocês na quinta-feira, porque o engarrafamento que fica aqui, às 5 horas da tarde da véspera de um feriado, 6 dias, é bizarro, né? Eu sei disso, vocês sabem disso. Então, o que eu vou passar para vocês? Eu já falei, assim, já é a 200ª vez que eu falo contigo. Eu já mostrei os exemplos, o Hugo está explicando aqui, botei material na página, blá, 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 blá. Falei para vocês fazerem um exercício, e esse exercício, e assim, como quem veio para a aula é meia dúzia de cambão mesmo, né? Tem 8 milhões de pessoas inscritas, tem a torcida inteira do Barcelona inscrita nessa bodega, nessa disciplina, mas quem vem sempre, tá? Então, vou falar assim, se vocês continuarem vindo, continuarem se comportando, eu até corto a prova. Eu só uma provinha no final da disciplina, mas vocês vão ter que... Calma, menos, jovem, menos, sossega e se vai. Se eu botar os trabalhos, vou botar o trabalhinho valendo 1 ponto, 2 pontos, isso é na média, na nota final. 1 ponto, meio ponto, daqui até o final, como tarefa dentro do Classroom. Se vocês forem entregando e eu achar razoável, vou fazer só uma prova no final para constar que existiu. São provas do tipo coisa assim, o que é stack, o que é um protocolo, coisinha bem assim, né, com amor ao próximo. Se vocês fizerem todos os trabalhos direitinho. Escreva no TV4. Escreva no TV4, escreva o endereço do TV4. Isso aí não é prova, isso é psicotécnica. Eu não conseguiu, você deve trocar de curso. Né? Tá, 127.0. Isso, sacaneia o amiguinho, sacaneia mesmo. Então, assim, se vocês se comportarem, beleza. Se vocês não se comportarem, então temos um acordo? Não, vocês falharam em sincronizar, né, cara? Nossa senhora. Não tava promissor isso não, hein, pô. Não tava promissor não. Deixa eu perguntar, em qual formato que a gente vai ter... Eu sempre pergunto, não tá certo. Em qual formato que a gente vai ter que te entregar o trabalho que a gente fizer na continha? Source code ou projeto, tipo projeto só. Né? Aí, Cláudio, como é que faz isso? Eu já tive essa pergunta em períodos anteriores. Você vai pegar o projeto, é uma pasta. Você copia a pasta, cria uma pasta igual e muda o nome. E aí depois você roda esse negócio, os arquivos internos. Cláudio, mas se eu não mudar se eu copiar simplesmente a pasta e os arquivos internos vão mudar o nome, você não vai ver que eu copiei e colei de um exemplo? Por favor, é isso que eu estou pedindo. Não inventa a moda. Né? Eu quero que você se preocupe com o sensor. Eu não quero que você se preocupe se você é o melhor programador de embarcado do universo. Se você for, justo.
Beleza. Porra, fico muito feliz. Mas se você não for, eu só quero que vocês façam meia dúzia de exemplos aqui com o Contigo. Ok? Ganha pelo entusiasmo vocês pela, né? Mas vocês estão precisando de sincronia. Vamos lá. Vamos lá. Continua aí. Então agora vamos pegar um exemplo mais interessante, que é mais, né, eu poder ver uma rede de sensores sendo simulada mesmo. E ele está aqui. Você já tinha chegado a usar o Cuja com eles, não, né? Mostrei uma aula. Uma aula, tá. Então Eu mostrei. não preciso detalhar tanto como é que faz cada coisa. Não, pode detalhar. Vamos lá. O primeiro nó que eu vou criar, vou estar usando o mesmo tipo, tá? Os Sky Modes. E esse exemplo agora está no... se não me engano, aqui, PV6. RPLDP. Eu vou ter um sensor fazendo papel, assumindo o papel de cliente DP, aliás, vários sensores de cliente DP, e um sensor como servidor UDP, tá? Então eu tenho códigos diferentes para os dois papéis. Lembra que eu falei que sensores diferentes podem ter códigos diferentes. Isso. E aí a gente vai começar colocando na nossa rede o sensor que vai assumir o papel de servidor UDP. Então a gente seleciona o código, a gente vai ver o código com calma, vamos compilar. Aqui é sempre bom a gente dar o nome para ele, né? Porque depois fica vários SkyMode 1, 2, 3, a gente não sabe o que é. Então vamos dizer que deve ser... Vamos chamar ele de nó fusor. Para ficar bem claro o que eu quero. Tá, beleza. Pode criar. Tá lá. No centrão da tua simulação. Beleza? Aí eu ponho aqui, eu escolho a opção de mostrar o ID dele, que é o 1, para me ajudar a identificar. Ele deixa até ver o tipo dele, então isso é verde? Verde. Então todos os nós que tiverem verde vão ser nó fusor. São coisas que ele dá pra gente para interagir com o ambiente. Tá? E agora vamos botar os nós que vão ser os clientes UDP. Então vamos ter que pegar um novo nó, SkyMode. Vamos selecionar o client. Cria 4. 4. Qual o nome que a gente pode dar para ele? Nossa, eu sou. Vamos criar 4. Tá lá. Se você quiser, você pode agora arrastar o nó para mudar a disposição. Olha lá. O detalhe é que ele deixa a gente ver o raio de abrangência do rádio. Ou seja, todo mundo está dentro da área de alcance. Do nó 1, por exemplo. É que está muito perto, né? Yes. Lembrando daquele programa que a gente falou, da estação escondida, estação exposta, né? Isso pode acontecer porque o ambiente aqui é um ambiente sem fio, né? Totalmente. Então tá vendo? Ó? Esse cara aqui só está atingindo nó 4, né? 100%. 100%. O 1 está atingindo todos lá. E aí, será que isso funciona? Vamos ver o que acontece.
grande choque que vocês vão ter primeiro é tentar entender esse volt e output, tá? Que é a coisa mais difícil para vocês. Porque vocês não estão acostumados a ler essa questão de protocolo. Por isso que eu aconselho o uso do printf. Procure printf. Lembra que no primeiro exemplo da Hello World você podia dar printf para os seus resultados? Sai mandando um monte de printf para você procurar. Dei uma pausa aqui. Ó. ID2 está relacionando com o ID daqui mesmo. Então cada um deles inicializou a pilha do Jaime. Cada um deles inicializou um endereço. Cada um deles cada um dos clientes abriram uma conexão com o servidor. E aqui começaram a transmitir, ó. Eu dei um pause aqui, mas ó, o print do nó1. Data recebida, hello 1 do, aí ele diz lá. Amplia, maximiza. Do 5. O 2 mandou para o nó 1 a mensagem hello 1. O 1 recebeu o hello 1 do cliente 2. Então aqui as coisas vão acontecendo aqui, ele vai dando a resposta de cada um dos sensores. E, mais ainda, a gente pode ter aqui os endereços de cada um deles. Tá pequeno, É o endereço PVC. mas é o endereço PVC dele, tá? E a gente pode ver o tráfego de rádio acontecendo. Eu se zoom um pouquinho mais aí. Não sei se... Olha lá. De vez em quando ele aparece essas flechas aqui, que são as transmissões que ele está fazendo. E as coisas acontecendo aqui. É um software bem maneiro, bem completo para vocês trabalharem. O pessoal que fez isso aí está de parabéns. Não. Então, parabéns, te deram uma máquina virtual. O que você faz quando você começa a programar? Você não inventa moda. Você vai inventar moda? Não vai inventar moda. Eu não vou me dar esse trabalho. É, exatamente. Se o negócio está pronto, tá ali, o menino já fez, A outra o moda que tio já botou lá no Classroom o que tem que fazer quando dá erro, né? Poxa vida. A outra moda que eu inventaram é também fazer o nó do zero. Essa outra moda que eu ia inventar. Ela vai pegar um exemplo. Ah, sim. Não, olha Eu só. me tomo responsabilidade porque eu fiz a chave. Bem feito. Eu tinha que foder mesmo, ele decidiu. Que bom que tá gravado, que não fui eu que falei. A responsabilidade tá bem pontuada. Bem feito. Eu tentei essa porcaria e deu merda. Olha só, eu não... Esse trabalho do Coisa, né? Não, olha só, gente, o que eu falo pra vocês é o seguinte, eu não estou aqui para ensinar vocês a programar. Ou vocês aprenderam, ou vocês já odeiam, tá? Eu estou aqui para mostrar o seguinte, olha, isso aqui não é uma aula de programação. Para vocês aprenderem, só precisa que você saiba fazer um for e um if. Se você sabe fazer isso, e tem o bom senso de entender esse negócio aqui, e sabe arrastar bolinhas, você consegue fazer muitas das coisas que eu vou pedir para vocês, tá? Ah, falando, eu quero virar especialista em programação IoT. Beleza, então está falando para a pessoa certa. É comigo que você tem que brincar, porque vários materiais que eu dei para vocês, a gente pode trabalhar vários desses materiais. Assim, o que eu espero sempre dos meus alunos, tanto de projeto final, quanto de mestrado, doutorado, quando eles vêm falar de código comigo, que me traga um negócio assim, que a gente possa abrir o código deles juntos. Isso para mim é projeto de IoT. Aqui eu vou conseguir ver energia usando Power Trace. Aqui eu vou conseguir ver troca de tráfego. Todo o resto, né, para mim é muito bonito, é muito legal, mas em geral não é legal. Ah, Cláudio, fiz a simulação no MATLAB. É tudo mentira. Não existe. Não sei se vai funcionar no sensor. Isso aí eu sei que vai funcionar no sensor. Isso aí tem um sofrimento, tem a dor, e mesmo assim não tem a dor toda. Por exemplo, lá, quando vocês foram lá na terça-feira, o menino mostrou para vocês o nosso sensor. Estava rodando um experimento. E aí o cara que estava rodando o experimento botou uma coisa, está rodando o experimento. O menino achou que estava rodando o experimento, mas não é nada simples. Se eu mexer vai dar problema. Aí o cara falou, meu Deus, mexeu!
trocou os dados todos durante... Eu não sei o que está acontecendo, porque pode ser que alguém tenha mexido sem querer apertar no botão de resetar o nó. Calma, não estou culpando ninguém. Você tá se culpando já? Calma. Foi gravado. Não, isso não é problema. Gente, olha só, experimento real dá problema. Olha só, vocês estão achando que assim, eu sou o professor de vocês que não lida com a coisa bonitinha lá do MySQL, vai pra basezinha de dados, de nada dá errado. Aqui, o meu lado, é coisa dando errado. Já viu o máquina pegar fogo? Eu já. As coisas pegando fogo. Eu já vi, tipo assim, tipo, árvore caindo em cima do seu equipamento? Eu já vi. Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu trabalho. Não, assim, eu tenho uma boa e velha cicatriz de queimadura no braço que vem de uma torre de transmissão de alta voltagem. O meu trabalho é esse, é garantir que nenhum de vocês vai precisar passar por isso. Então, assim, no mundo real, isso aqui é bem pior do que você fazer no White Live. No mundo real é pior ainda. Porque você não tinha assim. Uma vez o Nico levou um sossô. No dia da Mano, teve um rato que voou na fibra ótica? Sim, o rato foi lá. Mas assim, cara, então assim, sempre foi bem pesado. Não, foi aqui no fundão, cara. Aqui não, foi ali no CCS. Foi de boa. Então, quando é que onde foi? Foi nessa onde foi. Demorou uma semana. Foi quando eu descobri que se você usar o 4G para você cruzar no notebook e só usar o e-mail, você gasta 25 reais. Então vamos dar só uma olhada como que essas coisas estão acontecendo. É o IPv6, né? Aqui. O client. Você vê que ele tem um UDP Client Sky, um UDP Client e um UDP Server Sky, normal para cada um. Então pode ser. Pode ser. Então aqui as coisas começam a ficar interessantes. Lembra? O nosso código anterior tinha uma inclusão do Contic E um STDIO. e um STDIO. Aqui ele já começa a incluir bastante outras bibliotecas. Todas que vêm no pacote, né, no balaio do Contic. Então, assim, handle, para você ter um handle, porque o handle tradicional não funciona. Sim. Você tem um ctimer, porque a biblioteca timer funciona tradicional. Essas NECs são bibliotecas de rede que não tem tradicionalmente. Ele botou o ctimer 2 vezes pelo Mongoloid. Tem o Power Trace, para caso você queira, verificar a quantidade de energia. E tem uma string.h, que também é diferente da string.h. Mais otimizada, mais enxuta para o ambiente. Tá? Esse código aqui é muito grande, mas o que é bom da gente olhar nesse código acontecendo? Primeiro, o processo de render do TCP/IP. Tá? Esse aqui é o server ou é o client? Isso é só client. Tá. Então, isso aqui se não me engano, a função que ele declara para quando ele vai enviar para o server, se não me engano. Porque o sentido aqui é sempre de enviar do client para o server. Então, ele tem aqui uma função de que se tiver dados novos, ele vai colocar isso aqui transformado numa string. Observa que ele tem que colocar até o null no final, né, para ele dizer que a string acabou ali. E ele vai dar o printf que a gente vê lá no terminalzinho. Né? Agora eu fiquei na dúvida se essa é a função que ele recebe o TCP, que ele manda o TCP, ou essa aqui, send packet. Não, o send é o que ele manda para o server e aquela ali que ele recebe depois. É o que ele recebe, né? Então é isso aí. Aqui, ó. Quando a gente vê lá no terminal, data mandado para hello de não sei o que, é aqui que ele está montando. Aqui ele tem um sequencial, tá? Que ele vai incrementando cada vez que ele passa. Olha que printf é o define que ele botou lá em cima. Isso. Aí esse printf aqui já não é o printf minúsculo. Tá? Aí já são as definições da biblioteca do Contic para fazer a gente
e tem uma interação com o console. Então, aqui ele vai dizer o endereço, na verdade dizer quem é o sensor que ele está mandando e qual é o dado que ele está mandando, que é esse aqui. Ele monta tudo na string, no buffer dele que vai ser enviado no pacote UDP, e aqui efetivamente ele envia. Tá? Tudo isso usando as funções que vem naquelas bibliotecas que a gente vê lá em cima. O NET, IPv6, NET, UDP. Aqui é uma função que ele imprime os endereços locais dele, acho que ele não faz nem uso disso. E aqui a função, vou para a função principal logo, isso aqui não vale a pena detalhar. Se não me engano é essa aqui. Olha como é que repete o novo cabeçalho. Processo, declara o processo, processo begin. A gente vai estar sempre fazendo essas coisas. Aqui ele seta o endereço. Quando a gente vê que a mensagem o processo foi iniciado, foi porque o endereço global já foi inicializado. E olha, cadê o que eu quero mostrar aqui? Aqui, ó. O loop principal do processo. Então, aquele Hello World, ele entrou, printou o Hello World e terminou. Aqui, ele vai ficar no loop infinito. Aí, quando a gente faz comp 1, C ou Python, a gente fala assim, caraca, loop infinito, essa coisa deu problema. Não, aqui a gente quer que seja um loop, porque a gente quer que ele sempre fique verificando as condições. Se está chegando o evento ou se não está. Então, é o while 1 mesmo. Né? Talvez quem estiver chegando pela primeira vez aqui se assuste, mas é exatamente o que a gente quer fazer. Então é o seguinte, quando você está orientando o evento, você tem que saber que o evento aconteceu, entendeu? Então como é que você vai saber que o evento aconteceu se você não para observar o evento? Então, isso é uma coisa que... Tá? E aí o que a gente estava falando, lembra? Ele está verificando. Se o evento for do tipo TCP, o que ele chama de TCP IP evento, né? Ou seja, chegou uma requisição no meu sensor. É exatamente o que a gente estava falando. Aí, quando chegar uma requisição no sensor, ele está dizendo, então eu vou executar aquela função. Que é aquela que está lá em cima, que a gente viu primeiro. Quando ele recebe uma requisição. Olha o outro evento que a gente estava falando aqui. Quando o meu timer periódico expirar, sei lá, acho que ele define 5 segundos, eu não sei. Ele vai mandar o pacote para o UDP server. E aqui ainda é um if, quando a gente usa o Power Trace, que é para ver a energia que está sendo gasta e poder interagir. E isso está marcado lá em cima, entendeu? Exatamente. Só que lá Está importado. naquele momento, se vocês forem ver o que ele posta lá em cima, ele está comentado. É que você não tiver essa energia. No meu trabalho, uma coisa muito importante é você medir energia, para saber quanto você gasta. Por que eu vou precisar medir energia? Para saber quanto tempo esse negócio vai durar, entendeu? Imagina o seguinte, quero verificar se um vulcão está ativo. A atividade de vulcão dura às vezes semanas. Então você tem que verificar se vai ter uma atividade de vulcão ou não. Qual é a treta que dá? Se a tua aplicação dura 3 horas, você tem uma péssima aplicação de vulcão, entendeu? A aplicação funciona muito mal. Imagina, manda o Zezinho trocar o sensor. Exatamente. Se o Zezinho tem que trocar o sensor uma vez por semana, a porra do Zezinho viu o sensor. Ver se o vulcão está em erupção, né? Pelo amor de Deus. Né? Vê se está caindo magma. Se não voltou, gente. Exatamente. Zezinho não voltou. Qual é a primeira coisa do auto-toque? E acabou. E acabou. Mas aí você vai ter o resultado que você queria. Você virou sensor. Exatamente. Mas Você agora, reserva. pelo seguinte, ali ele está dando um print. E se eu não quisesse dar um print? Se eu quisesse fazer um negócio mais complicado. Se eu quisesse temporalmente guardar o que vem do sensor. Cara, esse exemplo do DP é um exemplo excelente. Por quê? Porque ele pega quase toda a pilha do PV6. E lembra quando eu falei para vocês que eu queria que vocês tivessem jogar coisas em vocês? Desculpa atrapalhar. Cadê o negócio que eu joguei em vocês? Meu Deus, vou jogar na caneca. Então, por exemplo, sensoria aqui deve estar com uns 22 graus. Hã?
Às 22 horas. Aí, 22, vai ser o meu servidor. Agora eu tenho dupla personalidade, não é aqui. O sensor 2 mandou 23. Agora ele vai tomar uma decisão. 22 ou 23? 22, não, 45. Divide por 2. 22,5? Isso, agora joga pro servidor. Ele é o servidor web. Oi, servidor web. Agora balança 22,5. Pronto, isso aqui é uma criação de tempo. Agora você está medindo em tempo real uma sala, por exemplo, para servidores. Isso pode parecer ridículo, uma sala de servidores faz muita diferença. Até bem pouco tempo atrás, numa determinada instituição, cujo nome eu não vou citar, ela tinha assim, o seguinte procedimento para verificar como é que funcionava a temperatura da sala de servidores de uma instituição grandiosa. Ela tinha um termômetro e uma vez por dia funcionaria lá ver se estava quente. Se o cara faltasse, acabou, né? Não, tinha sempre um cara, se tinha backup, tinha redundância. Mas, assim, Tinha redundância. Imagina, o cara é contratado pra fazer o termômetro. essa instituição. assim, então, porque como é que a gente resolveu isso? A gente botou um extra, foi 15 reais. Joga com o servidor web. O servidor web fica lá. Agora a gente tem um power trace da temperatura ao longo do mês. Pô, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não pode demitir funcionário público. Agora o cara está subutilizado. Então, é complicado, né? Agora essa instituição faz um morrer queimado se esse é um problema. Professor, como é que você faz para calcular a durabilidade do dispositivo se a gente usar a bateria ou pilha, ela não diz exatamente a carga? Não, você tem uma estimativa, entendeu? Você tem um erro associado. Você tem um modelo de energia, o Power Trace usa um modelo de energia bastante complicado, que ele é baseado das operações que você faz, ou seja, quanto mais mensagem você mais você processa, quanto mais você processa, mais energia você consome. Então você tem um modelo de energia que faz que você tem um chute, e esse chute tem um erro. Isso vai durar mais ou menos, sei lá, e o erro às vezes pode ser dependendo da estimativa de horas e estimativa de dias. Só que é bastante coisa. Até baseado no que você está fazendo com o sensor, né? Sim, se você está sensoriando de segundo em segundo, você tem um problema. Se você está sensoriando por exemplo, às vezes de hora em hora, a duração é outra. Abre aqui, mas também frente do server aqui. Isso aqui pode fechar. Aqui. Aí o código do sensor que faz o papel de servidor UDP. Ele importa as bibliotecas que o cliente também importa, né? Para ele poder abrir uma conexão que possa receber. E aí aqui, ó. Essa aqui é a função que ele vai disparar quando ele recebe um dado. Olha o que ele faz aqui. Se for um dado, essa função aqui, eu nunca parei para ler ela por dentro, mas me parece que ela verifica se é um pacote micro IP, né, da pilha da micro IP. Ele vai converter a informação basicamente para uma string e printa na tela. Quando a mensagem que a gente vê na tela, data, receive, hello 1, from, não sei o que. Ele está fazendo tudo aqui, ó. Do endereço, inclusive, de quem mandou, de quem ele recebeu. E ele vai dar um reply se tiver configurado para isso. Acho que no nosso caso não está, então por isso que ele não, aquela função do client não é requisitado, porque ele, nesse exemplo está configurado só do client para o server. Ou seja, aqui, quando a informação chega para ele, aqui que ele processa. Né? O restante do código vai fazer essas coisas acontecerem. Essa aqui é a função principal? Parece que sim. Mas aqui eu tenho todo o procedimento para endereçamento, né, da minha rede de sensores. E aqui, que é o meu loop principal. Olha lá. Ele fica testando. Quando ele recebe de novo, né, um evento, e esse evento é desse tipo, que ele chama de TCP/IP, ele chama aquela função lá em cima para lidar com a informação.
Aqui, ele ainda faz uma coisa a mais. Lembra que a gente falou que um evento pra gente pode ser um botão que aperta, ou um LED, ou um timer que dispara? O timer a gente viu no outro. Aqui ele está vendo o botão dele. Porque ele inicializa aqui, isso aqui também não seja importante pra gente agora, mas só pra gente ver que é possível fazer. Quando o botão é apertado, ele inicializa uma rotina de reparo. Tá? Mas podia ser quando o botão é apertado e envia uma mensagem de emergência, por exemplo. Isso aí a gente vai programando. Ou ele reseta. Tá? Mas é a abstração que ele dá pra gente poder trabalhar como a gente gostaria. Tá? O código é um pouco grande, sim, mas ele é suficientemente segmentado para dizer onde a gente tem que trabalhar. Me parece que o nosso interesse nesse caso seria né, tomar uma decisão do tipo, estão chegando as informações aqui. Então todas as informações que os clientes mandarem vai bater aqui. Se for temperatura que está chegando, eu posso receber todas essas temperaturas e fazer uma média. Ou eu posso fazer o que eu quiser com essa. Eu posso pegar a mais recente. Pode ser que faça sentido para minha aplicação pegar a mais recente e não a média. Né? Então, a gente tá dando aqui o caminho das pedras para a gente poder fazer as nossas aplicações. Então, por isso, assim, como tem muito detalhe, no meu caso eu tenho que sentar e olhar esses códigos e ver cada uma dessas coisas acontecer. Esse é o meu trabalho. É isso que eu faço no meu dia a dia. Não tem problema. Agora, sim, vocês não. Vocês eu vou passar uma aplicação. O que eu vou pedir recomendar com vocês? O trabalho que eu vou passar aqui, verá um teste que vocês me entregarem na quinta-feira que vem, e o que é entregar na quinta-feira que vem? O teste é bem simples. Quinta-feira que vem é da outra semana? Sim, na outra semana. Outra semana. É que tem aula. Próxima quinta-feira com aula. Tem um teste que eu vou botar no Google Classroom, que é até a meia-noite de quinta-feira. Eu vou marcar aqui dentro do Classroom. Que vai ser o seguinte, eu vou passar alguns métodos do que eu estudo, que é a fusão de dados. Fusão de dados são os primeiros algoritmos de machine learning para 8 bits, que a gente chama de time machine learning. Tá? Então eu vou passar alguns métodos, uma coisa bem boa. Um dos métodos mais idiotas é média. Claro, mas média é uma coisa estúpida, qualquer um consegue fazer uma média. Então, deixa eu te contar uma história. Né? Não é bem assim. O primeiro trabalho vai ser pegar esse exemplo do DP, que o Hugo mostrou. Né? Você não mostrou, Hugo? Mostrei. Tá gravado, gente, não tem desculpa. Né? Tá gravado, tá gravado. Vocês vão pegar esse exemplo e vão alterar ele, para ao invés do cara mandar texto, ele mandar um número inteiro. Então vocês têm que pegar duas coisas. Né? Descobrir como sensoria um ambiente. Né? Se você quiser pegar um exemplo para mostrar para eles, tá ok. Descobrir como sensoria um ambiente, né? Uma variável qualquer. Mandar, ou então inventar uma variável, não tem problema nesse momento, ao invés de você ativamente sensoriar, você pegar um número randômico e inventar, transmitir pelo pacote, pelo menos dois clientes, para um servidor, e esse servidor me imprimir esse valor. Não é ainda o que eu quero, mas é um primeiro trabalho. Tá? A gente vai fazendo esses pequenos trabalhos ao longo do período. Tá? A gente vai fazer mais ainda algumas coisas. Então a gente já tem, em abril vai ter esse primeiro um ou dois trabalhinhos assim. Em maio a gente vai ter um trabalhinho um pouquinho maior. Né? Depois em junho vai ter mais uns trabalhinhos. E em julho vai ser o trabalho final. Então quando chegar por volta do final de maio, começo de junho, a gente vai falar um pouco mais sobre Arduino, sobre outras coisas. Eu vou mostrar mais um pouquinho sobre os protocolos. E a gente vai brincando assim, daqui pra frente. Tá bom? Não tem que ter tempo de utilidade. O trabalho final vai ser uma aplicação real. A gente vai fazer uma aplicação real. Sabe, medir a luz, medir entrada nas portas, controle de frequência, uma coisa assim que vocês consigam fazer. Tá bom? Isso. Dúvidas, traumas ou desilusões? Não? Poxa, então tá fácil. Pode dificultar. Segue, Hugo. Então, já que eu ia até mostrar aquele do IPv6, do Sky Web Sense, mas vocês vão usar esse aqui, pode ficar nesse aqui, né? Não precisa avançar mais pro outro, não. Porque, para a gente poder interagir um pouco, né? Ver as coisas acontecendo, ver se a gente consegue fazer uma coisa legal aqui. Então, por exemplo, lá no... Né? Voltando para o Fusion.
ele dá pra gente... Cadê? No nó... Esse aqui é o 1, é o meu nó servidor, né? Eu consigo ver aqui, se o botão direito clicar... É difícil. LEDs. Está um pouco pequeno, não sei se vocês vão enxergar, mas ao lado de cada um desses sensores tem 3 coresinhas, uma vermelha, uma verde e uma azul, que são como se fossem LEDs, né? Encaixadas na minha placa. Então imagina que eu tenho uma placa inteira e eu encaixei 3 LEDs nele. Zoom um pouquinho. Pois é, não sei se com o zoom ele... Não, amplia mesmo, abre mesmo. Aumenta. Aumenta e depois a gente reduz. Agora pode... Ctrl mais funciona. Funciona? Que tá... Não, é porque o teclado tá zoado. Agora. Olha lá. Aí dá pra ver. Tá. E aí, como é que, um caso que eu pudesse interagir com o sensor, com esses LEDs, por exemplo. Então, cada vez que chegar uma requisição para o meu servidor, eu acendo, eu dou um toggle, eu acendo a minha luz. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro eu tenho que importar a biblioteca que me permite trabalhar com os LEDs, que por excesso de criatividade está no... Opa! Como é o... aqui. O teclado tá desconfigurado, tá, gente? É. Se não me engano, é LED sensor. Deixa eu confirmar. É LED.h. O VirtualBox do cara do lá. Acho que é LED. LED.h. Né? E aí, beleza. Tendo importado, eu tenho que ir, né? Lembrando, estou num nível um pouco mais alto, mas nem tão alto assim. Tenho que ativar os sensores. Então, lá no meu processo principal, eu escrevo. Copia cola. Tá gravado. Depois eles vão ver, vão fazer, né? O trabalho. Vou botar a máquina virtual e o vídeo do lado. Activate é LEDs. É. É LED sensor, se não me engano. Está ativado. Né? Então, quando começar o processo, ele ativa tanto o botão quanto os LEDs. Se salvar. Sim. Lembrando, né? Vocês estão mal acostumados com essas ideias que auto-salvam hoje em dia, né? Inclusive eu agora, né? Porque eu estou trabalhando com Visual Studio. Assim, lembrando, não tem, assim, tá aí um negócio, nunca vi Visual Studio Code para Contic. Visual Studio Code para Contic seria uma coisa, porque ele tem biblioteca para C, ele tem biblioteca para C. Está aqui. E é aqui, quando ele recebe uma aquisição, aqui não tem jeito, tem que escrever, é o que eu faço com LEDs. Cadê o aqui? Esse também talvez não seja um modo mais eficiente de programar de costas no teclado configurado. Porque inclusive o teclado vem configurado para o sueco. Porque, né, Porque o o- Contic veio na Universidade da Suécia. Como a gente configura? Sim, tudo bem, eu sei, mas assim, se você não faz, você insiste em usar esse meu, tudo lá e sofrer. Se você não sabe disso, vai ficar digitando, vai ficar muito.
serviço. Cara, vocês estão com sorte, a máquina virtual original do Contigo era para chinês. Sueco até usa caracteres parecidos. Let's Eu all. não tenho. Eu acho que nem precisa daquele let's boot lá embaixo. Dá uma comentada nele, de reclamar e responde. Aí, programei, quero testar. Como é que eu faço? Volto lá para o Contic, volto para o Puja e clico no Reload. Reload é esse botão mágico que ele reinicia tudo e recompila inclusive tudo. Muito bom esse botão quando ele está apertado no prazo. Vamos ver o que dá. Então, let's... Eu acho que essa função aqui não precisava. Eu reclamo de muita coisa do código. O reload não é uma dela. Os LEDs estão reagindo. É esse aqui. O que eu esqueci? Não? Light sensor. Vamos lá. Se não me engano. Salvou. Reload. Vamos ver. É engraçado. Eu tô procurando o código aqui. Não tem nada diferente não. Let's toggle. Devia estar o LEDzinho dele aqui, piscando cada requisição. Ele piscou na primeira. Piscou na primeira? Ah, não. Programação orientada a banco. Tá fora do. Não, pô, ele piscou agora. Já sei o que tá acontecendo. Ó, vamos sincronizar por aqui. Apesar dele estar trafegando essas informações, mas não é aquela requisição que a gente está testando se chegou. E a gente acompanha ela porque quando ela chega, ele dá um print aqui. Olha lá. Entenderam o que aconteceu? Olha lá, apagou. Ou seja,
que a gente... Inclusive, foi bom que a gente revisou aqui. A gente está vendo que ele trafega um monte de informações. O rádio dele, cada flecha dessa é uma informação que ele trafega. Tá? Só que o que a gente programou foi, quando ele recebe especificamente um pacote, é que ele faz o toggle, ou seja, ele acende ou apaga, né, os LEDs. O que a gente estava vendo aqui, que a gente achou que não estava funcionando, é que ele está chegando coisa aqui, mas não estava acontecendo nada. Está acontecendo, mas é porque a gente colocou para uma situação específica, que é o recebimento desse data aqui. Olha lá, cada vez que chega esse data aqui, ó, viu? Acendeu, apagou. Aí você vai falar, pô, mas para que serve para minha vida? Isso serve na tua vida, por exemplo, se você mapear na tua aplicação que assim, você quer uma reação quando estiver, por exemplo, monitorando um evento. Vamos dizer, um incêndio. Por que não? Eu disparar um alarme quando um incêndio está ocorrendo. Ou no meu caso, eu estou trabalhando com sensores Smart Health. Então, eu estou usando uma rede de sensores sem fio específica para monitorar sinais vitais, batimento cardíaco, pressão, não sei o quê. E aí eu estou monitorando o paciente. Se esse paciente tiver uma emergência médica, eu preciso lançar esse alarme em algum lugar. Dá um exemplo básico do código do paciente cair da cama depois de cirurgia. Muito se gasta em hospital porque paciente cai do leito que ele está no hospital internado. Eu poderia ter um sensor capaz de me indicar se ele está numa iminência de cair, vamos dizer assim. Um parente meu, né, no hospital, ele faleceu, e aí, quando ele teve um infarto, ele teve um infarto muito rápido. Mais rápido do que os enfermeiros puderam ir no quarto socorrer a emergência. Então, eu poderia ter um sensor mapeando os sinais vitais dele e, prevendo uma emergência próxima, disparar um alarme, que podia ser um LED na mesa do enfermeiro. Ah, falou todo o seu atenção. É. Que eu mostrei pra ele um exemplozinho. Quando chegar a informação no sensor, ele dá o toggle no LED. Você tá com o teu aí? Não tô. O meu que? Teu TCC. Não tô. Infelizmente não tô. Eu separei ele pra aula do IoT Lab. Que aí eu consigo mostrar ele Tá. em PVC. Beleza, acho irado. Vamos fazer assim. E É. será na quinta-feira que vem. Na IoT Lab imagina, em vez de você simular os sensores, você ter sensores reais. Lembra que eu falei que o nome deles é 100 euros? Então, beleza, só tem um lugar com 4.700 desses. Então, só que você pode acessar remotamente pela web. Então, assim, tipo, você não precisa 4.700. Sim. De vez em quando você não pode ficar usando toda a aula, tipo, a gente pode fazer escalonar para dar aula. Então, tipo assim, é complicado. Assim, uma vez a gente tentou fazer um teste drive que eu tenho por volta de uns 350 sensores desses, só que aí é caro. Cara, olha só, depois que você se torna professor, tudo, na verdade eu virei administrador, né? Eu tenho que contar desde o sensor até papel, passando por Interfax. Então é complicado. Aí eu tava comentando com ele só que essa abstração de sensor parece simples, mas a gente consegue colocar regras de aplicação aí as mais diversas. Imagina que você está usando a machine learning para fazer isso. Você está coletando os dados e você está usando uma regressão. Por que vocês aprendem álgebra linear? Para fazer esse negócio funcionar. Então, assim, regressões lineares, regressões logísticas, coisas bem simples que você consegue programar e você consegue botar aqui dentro. Inferência bayesiana. O que é uma inferência bayesiana? É uma variável A, uma variável B, cada uma delas é uma porcentagem, você segue esse negócio. Quando vocês fizerem estatística, tendo noção dessa coisa de OT e de time machine learning, tem muita coisa que vocês conseguem fazer. Muita coisa que vocês conseguem fazer. E qual é o grande diferencial do que o meu laboratório faz do que as outras pessoas fazem? É muito legal você botar todo esse processamento dentro da nuvem. Às vezes isso não é rápido bastante. Então, assim, nesse caso dentro do Hugo, você tem que fazer processamento dentro da rede, para que a resposta seja rápida. Mas a resposta foi muito conservadora. O cara não estava morrendo. Mas olha só, você quer testar se o cara está morrendo, né? Você prefere ter um erro dizendo que o cara está morrendo e o cara vai fugir e o cara está bem? Ou um erro do tipo assim, tá vivo! Aí o cara vai se rebuchando, tranquilo, né? Põe o Zezinho para ver o cão. Não morreu ainda. Eu já recebi um dessa. Mas nunca ninguém se machucou. Até que se machuca. Essa é a questão.
Ou, por exemplo, assim, você está medindo a temperatura, por exemplo, o que aconteceu na atividade não teria acontecido. O que aconteceu no Museu Nacional, assim, o curso não é porque as pessoas são ruins, são negligentes, é porque as pessoas desconhecem que isso pode servir. Tá? Então, o nosso papel é mostrar assim, cara, olha só, um Arduino com um Contic, vocês viram que funciona, dá um alt-tab, não dá para dar alt-tab. Tá? Deixa eu. Um Arduino com um Contic, é um vídeo que estava lá, você consegue botar esse negócio funcionando em tempo real. Entendeu? Então, todas essas coisas são mais complicadas. Ó, cara, é $1. Você consegue comprar no AliExpress um Arduino por $1. Aí você pega uma placa XB, sei lá, por $5. Vai fazer uma rede. Não é, assim, não é tão caro. E cada loja você consegue montar. Eu falei assim, para monitorar um Museu Nacional é R$2.000. E eu posso te garantir uma coisa, que eu bem mais de R$2.000 nisso. Não é maldade, não é maldade. As pessoas não sabem que isso existe. Acham que um sistema desse vai ser caríssimo. E realmente é. Porque se você vai abrir uma empresa, eu não vou cobrar R$2.000. Vou mais 40. Aí R$2.000 você tem para fazer, mas 40 mil você não tem. Ah, mas por que as pessoas não estão te chamando para fazer as coisas? Porque as pessoas não sabem o que eu fiz. Sério. Não sabem o que a gente faz aqui. Tudo são processos de convencimento. Mas vocês sabem agora que isso não é difícil de fazer. Olha só, gastou quanto tempo aí? É um exemplo pronto que o Hugo pegou, vocês alterando um pouquinho para fazer um monte de coisa. É isso que eu falo, 90% das coisas não é neurocirurgia, não. É trabalho. Gastar um pouquinho muito mais desse negócio. Ok. Você tem mais alguma coisa que você quer adicionar? Não, acho que é. Por hoje, então, vamos fechar por aqui. Senhores, então eu vou botar a tarefa no Classroom, vocês vão ter uma semana para fazer e entregar. Entregar, para mim, é código. Código e um relatóriozinho que vocês vão fazer. Eu vou botar lá 4 coisinhas para vocês, né, 3 coisinhas. Um vai ser um filtro de média móvel, que é uma média, galera. Tá? Vai ser um filtro passa alta, né? Vai ter um valor máximo e se passar desse valor você tem que mandar uma mensagem, ou seja, pelo amor de Deus. E o outro vai ser uma inferência bayesiana. Qual é a chance de algo acontecer dado que alguma coisa aconteceu, tá? Então essa é a inferência bayesiana. Vocês vão ter que ler um pouquinho e alterar esse exemplo e me mandar essas 6 imagens. Que 6 imagens são essas, Cláudio? 3 imagens de cliente e uma imagem tem 3 imagens de servidor, uma para cada caso, e com as determinadas explicações de como é que vocês construíram essas coisas. Tá? Vão ter uma semana, vale um ponto da nota final do curso. Não um ponto extra. Os 10 pontos possíveis, isso é 10% da tua nota. Tá? Talvez eu aumente o prazo, estou pensando, porque o meu coração está peludo. Não, eu vou dar 2 semanas para vocês, para que o Hugo possa mostrar para vocês o outro lado. Mas já vou botar no Classroom hoje. Não me sacaneie. Né? Foi no laboratório. Vamos lá, deixa eu... Valeu, Cláudio. Valeu. Eu estou indo pro laboratório também. Opa. Aí, mandou pra caralho na sala. Tá bom? Olha, cara, obrigado. Não apague minha luz. Valeu, Cláudio. Valeu, filho.